Fenômenos e evidências de reações. Vamos à aula. A química, quando estuda os fenômenos, as mudanças que ocorrem nos materiais, na natureza, verificando, percebendo e analisando os estados inicial e final, ou seja, antes e depois que ocorre o fato, a mudança, eles foram classificados, esses fenômenos, em duas classes diferentes, duas classes distintas. Primeiro, chamado de fenômeno físico. A composição da matéria se mantém constante, ou seja, antes e depois eu tenho o mesmo material. A mudança entre os componentes desse material não alteraram a natureza do material, ou seja, não foi transformado em um novo material. Por exemplo, uma folha de papel sendo rasgada. Apesar da folha agora estar rasgada, ela não deixa de ser uma folha de papel. Ela continua sendo papel, só que está rasgado. Segunda classificação é o fenômeno químico. Ele vai acontecer com a transformação da matéria. A composição foi mudada, ou seja, o material que eu tinha antes não é o material que eu tenho depois. Ocorreu uma transformação e a matéria foi modificada. O exemplo é o papel sendo queimado. No início eu tenho papel, no final eu tenho cinzas. Como que eu sei que não é a mesma coisa? As propriedades são diferentes. Eu não posso usar cinza para fazer um caderno para depois escrever nele. Não tem a mesma função que o papel. Então, se as propriedades estão diferentes, é evidência que o material foi transformado. Nos fenômenos físicos, nós vamos atuar na distância entre as partículas, entre as moléculas. No caso de rasgar o papel, nós estamos separando parte das moléculas ali do papel. No fenômeno químico, nós vamos atuar nos átomos, nós vamos recombinar os átomos. Nós vamos destruir as ligações entre os átomos e formar novas ligações. Por isso temos a formação de outros compostos, outras substâncias. Quando nos referimos ao fenômeno físico, nós usamos a palavra mudança. Então, como foi visto no primeiro ano, mudança de estado físico. Então, para o fenômeno físico, o mais correto é usar a palavra mudança. Para o fenômeno químico, nós usamos transformação. Apesar das duas palavras serem amplamente utilizadas, sem distinção, indistintivamente. Mas o correto é utilizar a palavra mudança quando o fenômeno é físico e transformação quando o fenômeno é químico. Observando então essas mudanças e transformações, nós vamos perceber que algumas modificações são passageiras, isto é, nós podemos fazer e desfazer, isso é chamado de reversível. Exemplo, eu pego água na torneira, coloco numa forma, ponho dentro do congelador, formo gelo. Então eu passo a água líquida para água sólida. Se eu retiro esse gelo, deixo ele em temperatura ambiente, nós vamos ter a formação de água líquida novamente. Então eu tinha água no início, líquida, tenho água no final, água sólida, e volto a ter água líquida. Então eu tenho o mesmo material antes e depois. É um fenômeno físico. E eu consegui fazer a mudança e desfazer, por isso reversível. E alguns processos que são feitos são de forma permanente. São impossíveis da gente desfazer. Leva o nome de irreversível. Depois que você faz uma queima, por exemplo, aqui eu coloquei a queima da madeira, não dá para pegar as cinzas e a fumaça e voltar a fazer a madeira. Então o processo de combustão aí é irreversível. Observação importante, um conceito que muitas vezes é ensinado errado ou aprendido errado, é que o fenômeno físico é reversível e o fenômeno químico não é. Na verdade, nós temos os dois exemplos. Temos fenômenos físicos reversíveis e irreversíveis. Temos fenômenos químicos reversíveis e irreversíveis. Então, o exemplo que eu dei da água solidificando e fundindo é um processo reversível e é um fenômeno físico. Se você pega um lápis e quebra ele em duas partes, você continua tendo lápis. Porém, essa quebra não pode ser desfeita simplesmente juntando as duas partes. Então você fez uma modificação física irreversível. Fenômeno químico muito estudado hoje é a reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Eu posso combinar os dois gases formando água. Então, eu tinha gás hidrogênio e gás oxigênio no início, formei água no final. Então, materiais diferentes, é uma reação química. Eu posso também, por eletrólise, decompor a molécula de água, voltando a formar o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, fenômeno químico reversível. Se nós pegarmos aí o fósforo de segurança que nós temos em casa para acender a chama do fogão, depois que nós sopramos e apagamos o fósforo, nós vamos ver que nós podemos raspar ele ali naquela parte
de atrito da caixinha de fósforo e ele não vai acender de novo. Por quê? Porque depois que houve a combustão daquele material que estava na cabeça do fósforo, foi formado um novo material que não tem a propriedade de riscar na caixa de fósforo. Então esse fenômeno é irreversível. O fenômeno reversível que nós usamos bastante acontece nas baterias dos nossos celulares. Quando o seu celular está ligado, uma reação química dentro da bateria fornece elétrons, uma corrente de elétrons, para que o seu celular funcione. Quando nós colocamos ele no carregador, ligamos na tomada, nós temos o processo inverso. Uma corrente elétrica vai passar pela bateria e vai reverter a reação química. Então, o processo de carregar e descarregar a bateria, nós temos um fenômeno químico, uma reação química que acontece dentro da bateria e de forma reversível. As nossas reações químicas, dos nossos fenômenos químicos, eles sempre vão ocorrer com a formação de pelo menos uma substância diferente do que havia inicialmente. Quando as substâncias reagem para formar uma nova substância, ou seja, quando ocorre um fenômeno químico, muitas vezes acontecem evidências que nos permitem perceber que uma reação química está acontecendo. Dentre elas, as mais comuns são desprendimento de gás. Quando o ácido carbônico se decompõe, ele se decompõe em gás carbônico e água. Então nós vemos o borbulhamento do gás ali. Desprendimento de luz. Quando queimamos magnésio, formando óxido de magnésio, é liberada uma luz branca muito intensa. Mudança de coloração. Eu posso misturar duas soluções incolores e formar uma solução colorida, que é o que está sendo mostrado aqui nessa imagem. Eu tenho soluções incolores, foram misturadas e formei cores diferentes. Então a aparição de cor é evidência. Aparecimento de cheiro. Eu posso misturar um ácido carboxílico e um álcool e formar um éster, o cheiro de banana, por exemplo. Então, quando eu sinto o cheiro de banana, eu sei que o produto, o éster, foi formado. Formação de precipitado. Eu posso juntar duas soluções e quando as duas se juntam, forma-se um precipitado, um sólido, tornando o produto heterogêneo. E essa formação eu percebo que é a evidência da reação química. Então, esses fatores são considerados evidências de reação química. Mudança de cor, liberação do gás, fenômeno de efervescência, formação do precipitado, aparecimento de chama ou de luminosidade. Porém, nós temos que lembrar que nem toda reação química apresenta essas evidências. Tem reações químicas que acontecem na ausência total desses sinais. Então, como nós vamos saber realmente, comprovadamente, se houve uma reação química? Nós temos que testar os materiais. Então, vamos isolá-los, isolar os produtos, separar os produtos e vamos determinar as propriedades específicas. Se essas propriedades específicas são diferentes das propriedades específicas dos reagentes, significa que temos ali um novo material. Como nós representamos esses fenômenos químicos e também usamos para a representação de fenômenos físicos, mas agora vamos nos ater mais às reações químicas. Nós vamos representar através de equações químicas. Então, na representação da equação, nós vamos ter duas representações distintas da mesma equação. O que nós chamamos de reagentes, o que existe antes da reação química, ela vai estar sempre representada do lado esquerdo, e o que nós temos depois da reação química, que são os produtos que vão estar representados do lado direito. Das leis ponderais, nós temos que a matéria não é criada nem destruída. Lavoisier enunciou: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que foi colocado também no modelo de Dalton. Ele postulou que uma reação química é um rearranjo, uma recombinação dos átomos. Por isso, a equação química ela tem que ser balanceada. O que é isso? O número de átomos que eu tiver do lado esquerdo, dos reagentes, tem que ser igual ao número de átomos que eu tenho do lado direito, dos produtos. Então, nem sempre eu vou ter esse equilíbrio. Então, é papel nosso equilibrar, balancear as reações também. Então, observem aqui uma reação representada. Tem os reagentes e os produtos. Como que eu vou diferenciá-los? Essa seta indica o sentido da reação. Então é da esquerda para a direita. O que eu tenho antes da seta são os reagentes. O que eu tenho depois da seta são os produtos. Então os reagentes são as substâncias no início da reação. No início da reação não
tem produto. Por quê? Porque a reação vai começar ainda, ela não iniciou. Então a formação de produto só acontece depois que a reação é iniciada. No caso aqui, ó, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Na representação da reação química, alguns símbolos podem aparecer. Em cima da seta, que indica o sentido da reação, podem vir esses símbolos aqui. O triângulo significa calor, aquecimento. Nos participantes, eu posso ter esse AQ, entre parênteses, que significa que está misturado em água. Posso ter também o S, indicando que a substância está sólida, o L, indicando que a substância está líquida, e o G, indicando que a substância está gasosa. Posso ter escrito CAT, que significa catalisador, ou eu posso ter ali a representação do catalisador. Exemplo, reação de hidrogenação, usa-se o catalisador níquel. Eu posso escrever em cima da seta catalisador ou colocar o símbolo do elemento Ni, que representa o níquel. Pode vir também o lambda, essa letra do alfabeto grego, que significa energia na forma de luz. Pode ter também a indicação, depois da substância, representada na equação, seta para cima ou para baixo. Seta para cima significa que desprendeu gás, formou uma substância gasosa. Seta para baixo significa que formou um sólido e ele precipitou. As nossas transformações químicas, representadas pelas equações, elas podem ser classificadas de acordo com os componentes e o que acontece com eles nas reações. Então, a primeira classificação que eu tenho é a reação de síntese. Pode ser chamada de reação de adição. Não é muito comum utilizar o termo adição. O termo adição vai aparecer mais lá no terceiro ano, nas reações orgânicas. Então, o nome mais comum é reação de síntese. Como eu identifico uma reação de síntese? Eu vou ter 2 ou mais reagentes formando apenas um produto. Isso é uma reação de síntese. Segundo tipo, chamado de reação de análise ou decomposição. Os 2 nomes são usados com frequência. Como eu reconheço a reação de análise? Eu vou ter um único reagente formando 2 ou mais produtos. Reação de simples troca ou deslocamento. Os 2 nomes também são usados. Eu vou ter a troca de parte de um reagente. Então notem, eu tenho o zinco, ele está sozinho. Eu tenho um elemento aqui, sozinho, substância simples. Aqui eu tenho uma substância composta, então tem mais de um elemento, cobre, enxofre e oxigênio. E essa substância simples vai deslocar parte dessa substância. Então o zinco, que estava sozinho, agora está ligado ao grupo sulfato, SO4. E o cobre, que estava ligado, agora está sozinho. Então o cobre foi deslocado. Eu tive uma simples troca de uma parte de um reagente para outro. A reação de dupla troca, ela acontece trocando parte dos 2 reagentes. Então notem, o chumbo está ligado ao grupo nitrato e o sódio está ligado ao iodo. Então o chumbo vai ficar ligado ao iodo e o sódio ao nitrato. Então eu troquei uma parte de cada, tem uma troca dupla. Por isso, reação de dupla troca.